We grew into love. The vertical force. This force is the result of self-awareness. The will to make a beautiful world for me and future generations. Hearts come together as one. Love come together as one. We come together as one. We come together as one. As one. Our sacred earth is the mother of humanity. And because of our earth, we have the foundation to stand up and declare, thank you to existence for giving us a place to be. Thank you to nature for providing such an amazing world. Thank you to life. Thank you to nature. Thank you to existence. Thank you to life for the opportunity to become aware and appreciate the benedictions our planet has to offer us. And because of our Earth,
we have the foundation to stand up and declare thank you to existence for giving us a place to be. Remember, our sacred earth is the mother of humanity. Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos aquietando um pouquinho a mente, que daqui a pouquinho
A gente vem iniciando o nosso ciclo de estudo de hoje. Muita luz, muita paz, muito amor a todo mundo, muita presença, que essa luz suprema maravilhosa continue nos abençoando a todos, trazendo cada vez mais amor a todos, para que a gente continue sendo esse ser de luz maravilhoso que todos somos e ancoremos cada vez mais essa verdade profunda no nosso coração, que é a beleza de ser quem se é, de estarmos sendo esse amor em ação, essa presença em ação. A gente está ao vivo aqui pelo Zoom, também estamos transmitindo pelo nosso Face e daqui a pouco tenho certeza que mais e mais pessoas vão entrando por aqui. E queria convidar Mari e Paulo a darem um oi, ligarem o seu oizinho e compartilharem conosco um pouquinho desse amor, dessa presença. Bem-vindo, querido. Namastê. Namastê. Olá. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Grato aí, Saulo, pelo convite. Para mim, prazer enorme poder compartilhar esse momento aqui com você, com esse grupo. Muito, muito feliz mesmo da gente começar essa jornada aqui juntos. Namastê, querido. Já apresentamos já você para todo mundo, já mandamos vídeo seu no grupo da Sangha, do projeto, já mandamos vídeo da Mari, e o pessoal está super feliz em poder também contribuir, está fazendo parte de todo esse processo de amor, né? Não é à toa que a gente trabalha com unidade, né, Paulo? Que bom, a gente fica muito feliz e já te tornei co-administrador aqui, co-anfitrião do processo aqui do Zoom. Fica à vontade para você iniciar a hora que você quiser, no momento que você quiser. A gente marcou às 9, são 9h08 agora. Se você quiser aguardar mais um pouquinho para ver mais pessoas chegando, fica à vontade. Ou se você quiser já tocar o barco, já tocar o pau também, a casa é sua. Pode entrar, abrir a porta da geladeira, pegar a garrafa d'água e fazer seu processo maravilhoso de amor. Beleza, bom demais. Então, vamos esperar mais 2 minutinhos que eu vou tentar fazer o compartilhamento aqui pelo Face da live, aqui pelo Face da Escola da Unidade. E aí a gente aproveita e espera mais algumas pessoas chegarem, beleza? Perfeito, vou colocar uma musiquinha de fundo. Daqui 2 minutinhos eu volto aqui.
When I woke up this morning, I realized that I had a wonderful dream. I talked to the wind, and I said thank you for cooling me. I talked to the sun, and I said thank you for warming me and making beautiful sunsets and sunrises. I feel such gratitude. I know it's you, my universe within. I feel such gratitude. I know it's you, my universe within. I feel such gratitude. I know it's you, my universe within. I feel such gratitude. I know it's you, my universe within. I looked at the stars and I said thank you for the infinite beauty you provide every night. I'm a witness on earth, just dancing with the wind. Boa noite, gente, mais uma vez. Muita gratidão ao Saulo, mais uma vez, por esse convite. E vamos iniciar, então, né, a abertura desses portais aqui para a gente entrar em um campo de estudo bem profundo. A gente vai compartilhar aqui ensinamentos bem preciosos mesmo, que estão sendo transmitidos aí há muitas gerações, né, e que chegam até nós e que a gente tem essa graça de poder compartilhar mesmo. E por isso fico muito honrado e muito feliz mesmo de iniciar isso aqui, né? Então, inicialmente, queria, na verdade, perguntar para vocês, alguns de vocês, tipo, o que exatamente, né, vocês estão buscando quando chegam até aqui. Então, pode ser uma palavra, ou duas, ou uma frase mesmo, quem sentir aí de abrir o microfone, falar o nome, de onde vem, de onde está, né, conectado, e compartilhar, né, com uma palavra, uma pequena frase, o que traz a gente até aqui. Para quem ainda está familiarizando com o Zoom, tem bem ao canto abaixo à esquerda um íconezinho do microfone escrito Mute. Quando a gente clica nele, ele abre o microfone ou fecha. É o mesmo com o Stop Vídeo, que é para abrir a câmera. Indico que todos que puderem abrir a câmera possam abrir para a gente se ver. E é isso. Quem puder aí, pode ser uma pessoa, duas, sentir, compartilhar o que te trouxe até aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Wellington. O que me trouxe aqui foi a amizade de vocês, né? Desde aquele tempo que eu fiz o curso de Diksha, né, com vocês, né, com o Saulo, com a Mari, com você, Paulo. Então, essa conexão, né, entre nós, acho que é saudade, sabe? Então, já vou aproveitar e pegar mais conhecimento de vocês, né, aprender mais sobre
que vocês têm para nos proporcionar aí. Acho que é isso. Pô, gratidão, querido. Saudade também. Tomara que você possa vir aqui ver a gente em breve, nesse novo momento, nesse novo ciclo. Gratidão aí por ter vindo. Mas assim, Wellington, eu queria ainda perguntar um pouco assim, essa busca por um conhecimento, né, a mais, né, que você cita, é uma busca interna, né, que a gente tem, é uma busca muito natural, que é uma busca, né, que à medida que o tempo vai passando, desperta um pouco em cada um. É uma busca de conhecer um pouco mais a gente mesmo, e que, sobretudo, é uma busca de melhorar os aspectos da nossa vida, melhorar a forma como a gente vive, os estados de consciência que a gente vive, sair do sofrimento, né? É para isso que muitos conhecimentos são transmitidos, né? Para ajudar a gente a sair de um lugar que a gente não está achando legal para ir para outro, né? Então, sobretudo, né, o que move muitas pessoas a buscarem algo novo é realmente sair de um estado de sofrimento. Então, isso é algum ponto bem básico aqui que eu gostaria de iniciar. É realmente trazer essa consciência de que a gente está aqui buscando realmente um conhecimento que nos ajude a sair do sofrimento, a sair de uma condição que a gente está presa, que a gente não consegue sozinho, que a gente quer ajuda, que a gente precisa de algo mais para seguir adiante, para expandir, para mover, né? Bom, mas antes de prosseguir, eu vou convidar todos que possam, por alguns momentos, fechar os olhos para a gente fazer um pequeno momento de equalização, para a nossa chegada aqui, a partir de agora, estar com bastante qualidade de presença. Então, eu vou pedir para todo mundo que pare tudo que está fazendo, menos a pessoa que está dirigindo. Pode continuar dirigindo, viu, Renato? E a gente possa respirar profundamente, com os olhos fechados, numa posição com a coluna ereta. A gente respira preenchendo nosso abdômen com ar, bem lentamente. Tenta fazer da nossa expiração mais longa do que a inspiração.
Inspira mais uma vez. Solta bem devagar. Inspira mais uma vez. Vai se colocando em presença, em amor, respirando profundamente, respirando com muito amor, percebendo-se, amando-se e contemplando esse ser de luz que é você. Então é isso, a gente vai retornando, abrindo os olhos lentamente. Tá ouvindo legal, Salvo? Dei uma internet caiu aqui rapidamente, mas estou de volta. Bem-vindos, então bem-vindas. Chegaram agora. Bom, Eu continuei a meditação. tá tudo bem. Então, agora eu vou fazer um pequeno resumo do nosso processo aqui hoje. A ideia é que a gente compartilhe um pouco sobre a maneira como a Escola da Unidade organiza a forma onde a gente transmite, né, os ensinamentos e os aprendizados. Logo depois disso, a gente vai entrar numa parte onde a gente vai entender basicamente o início dessa jornada que a gente vai fazer aqui, dessa série de aulas. E toda jornada tem um começo e eu vou explicar basicamente da onde a gente vai começar a construir, né, a nossa caminhada. Depois disso, a gente vai ter um pequeno momento de interação para, né, conversar um pouco, ver se tem alguma dúvida. Encerrar com a meditação para assimilar tudo isso que a gente vai viver aqui hoje. Bom, então é isso. A Escola da Unidade é uma escola que é inspirada, né, e foi criada a partir de um sonho mesmo de transmitir conhecimentos que ajudem a gente a criar uma nova forma de estar aqui no planeta, né? Então, desde a maneira como a gente lida com o nosso mundo interior e também a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor e com o mundo. Então, a gente organiza a estrutura de cursos e de vivências e de aprendizado aqui na Escola da Unidade com 3 níveis de unidades iniciais. O primeiro deles é a unidade interior, que é onde a gente contempla e estuda sobre o nosso universo interior, sobre nossa mente, sobre o nosso eu, sobre o nosso eu, que também alguns entendem como self.
A gente vai entender um pouco sobre nossas emoções, sobre a nossa dinâmica relacional com a gente mesmo e com as imagens e significados que a vida representa para a gente. Então, a gente, basicamente, no campo da unidade interior, entende um pouco a dinâmica relacional de você com você mesmo, a maneira como você se observa, se vê e se entende. E a unidade nos relacionamentos é a unidade com o outro, né? Tudo que diz respeito às principais relações que nos cercam. São pai e mãe, relação com conjugal, relação com nossos filhos, relação, né, em outros níveis mais amplos com amigos, etc. Relação no nosso campo de trabalho. E a unidade com o mundo, que é o terceiro nível, nessa parte a gente contempla a esfera do nosso trabalho, da nossa profissão, da geração de prosperidade e a maneira como a gente integra dons, talentos e contribuição com o nosso profissional. E ao mesmo tempo aqui a gente também é bem estudioso há bastante tempo da permacultura e das formas de gerar uma nova ocupação planetária em todos os sentidos, né, que possa existir. Então a gente é justamente um estudioso de como fazer diferente, de não repetir o que está sendo feito. Então a gente fica testando tudo que é de diferente aqui em relação a construir, em relação a fazer saneamento, em relação a educar filho, em relação a fazer economia. E também a gente aprende um pouco isso, né, na unidade com o mundo. Bom, então entendendo essa estrutura, né, de pensamento que a gente utiliza, a nossa jornada vai começar aqui hoje com o entendimento da unidade interior. E a gente vai começar aqui um estudo que a gente desenvolveu já faz cerca de 4 anos. A gente desenvolveu essa, vamos dizer assim, essa nomenclatura e essa forma de entendimento que a gente chama ecologia do eu. Então, a ecologia do eu, ela é a maneira como a gente entende a formação do nosso eu. Que isso vai ajudar a gente a compreender várias dinâmicas que acontecem na nossa vida, no nosso mundo interior, mas que acontecem hoje em dia acidentalmente porque a gente não entende. A gente não entende o que é esse eu. A gente não entende qual que é aquele objeto que a gente chama de eu e está apegado a ele, a essa identidade, eu. Então, a ecologia, né, é um estudo que, se a gente for olhar a terminologia ecologia, ela basicamente diz respeito a toda e qualquer interação, né, no campo, né, da vida que unida e interligada gera o todo, gera a percepção da natureza, por exemplo, gera a percepção das cadeias alimentares e todos os elementos que compõem a vida, se integrando numa teia, numa grande teia. Isso é a ecologia. A ecologia do eu, então, é esse estudo, onde a gente observa tudo que compõe a construção da identidade do eu, desse eu que estou identificado nesse momento. Então é isso. Estão preparados para começar o estudo da ecologia do eu? O estudo da ecologia do eu vai fazer com que a gente entenda muito da nossa dinâmica de sofrimento, que é isso que eu falei no início da aula, né? Que é tudo que a gente vem buscar, todo conhecimento que a gente vem buscar, ele está totalmente atrelado à maneira como a gente vive a vida e uma busca de melhorar, né? E essa busca de melhorar vem muito de uma melhora interior. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir em paz, eu quero me sentir inteiro, eu quero me sentir que os meus relacionamentos estão bons, eu quero sentir que minha vida profissional está avançando, eu quero sentir que eu estou contribuindo
com o mundo. E para que isso tudo se desenrole, a gente tem que começar a entender a raiz do nosso sofrimento, da onde o sofrimento surge. Então, a gente vai, a partir de agora, entrar nesse estudo da ecologia do eu, que é o primeiro passo da nossa jornada. Porque é isso, né? Se a gente quer chegar no bem-estar, em tudo isso que eu falei, numa vida saudável, num corpo saudável, num relacionamento saudável, numa profissão saudável, a gente tem que começar uma jornada da onde a gente está saindo, né? Então, quando eu quero ir para, por exemplo, Belo Horizonte, não adianta eu pegar o caminho para Montes Claros ou para Bahia, se eu quero chegar em Belo Horizonte, né? Então, eu tenho que me direcionar, sair daqui de casa, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar meu carro aqui em casa, subir até a vila aqui onde eu moro e a partir daí direcionando, indo para a rodoviária, pegando um ônibus que vai em direção a Belo Horizonte. Então é muito importante que a gente tenha clareza, né, de onde a gente está saindo e para onde a gente quer chegar. No nosso caso aqui, a gente está saindo de uma percepção, do início da percepção sobre nós mesmos, para expandirmos a consciência em relação a isso e vamos chegar lá no bem-estar, no viver num belo estado, né? E toda a magia, a sincronia e a maravilha que isso representa. Bom, antes de prosseguir, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro é pedir licença, porque eu estou chegando aqui, né? Tem muita gente que conhece o nosso trabalho, conhece a Escola da Unidade e outras pessoas que estão conhecendo agora, que fazem parte desse trabalho maravilhoso que o Saulo, a Angélica, Sueli e alguns mais aqui que eu devo conhecer em breve estão proporcionando. Então, para não ter, vamos dizer assim, uma confusão, eu vou deixar logo de cara aqui um ensinamento muito legal e precioso sobre a unidade, né? Que é até um tema que colocamos aí no título, né, hoje. Para vocês perceberem que a linguagem que eu estou trazendo aqui é uma linguagem que a gente traz da nossa vida, do nosso estudo com nossos mestres, etc, etc. E pode ser que vocês estejam acostumados e trabalhando com uma outra linguagem, outros termos, outras coisas, né? Como o Saulo falou hoje, assim, a gente está querendo falar a mesma coisa usando diferentes linguagens, né? E a unidade, ensinamento. Unidade é onde todas as contradições coexistem. Então, se você encontrar qualquer contradição hoje aqui nessa aula, pode saber que isso é maravilhoso, que isso é unidade. E a contradição é uma ótima maneira de você quebrar algum padrão da sua mente. Então, quando você... mas será que isso é um pouco diferente disso e é um pouco contraditório ou sei lá o quê? Saiba que você chegou na unidade, né? Quando você viu essa contradição dentro de você, e você pode falar, então é uma contradição, estou na unidade, não preciso lutar contra isso. Flua e saiba que você quebrou ali um padrão da sua mente, não fica agarrado nisso e vamos embora. Então é isso. Então vamos... uma outra coisa que eu queria também aproveitar para falar, nesse parênteses, é que a Mari hoje não pôde estar aqui com a gente. Ela acabou entrando numa dinâmica maternal aqui dentro de casa e fluiu com o nosso pequeno aqui para já se direcionar mesmo assim com ele. Bom, então é isso. Vamos lá. A gente vai começar então explicando desde o momento onde a gente é uma criança, né? Nada melhor de começar uma jornada do que uma jornada onde somos uma criança. Todos nós, invariavelmente, quando somos crianças, a gente tem vamos dizer assim, uma percepção expandida. Então, a gente não acha que o nosso corpo é o nosso corpo. A gente acha que a gente ainda não tem uma noção de eu e o outro, eu e o mundo, eu e o inseto, eu e a planta, eu e qualquer outro objeto. A criança,
ela se relaciona livremente como se ela fosse o todo, né? Então ela não tem uma percepção que é essa percepção que a gente tem. A gente não tinha essa percepção de que eu e o outro estamos separados, de que eu e a natureza estamos separados. E isso a gente consegue perceber muito facilmente, né, numa criança. É por isso que ela interage assim com as coisas de um jeito tão profundo, né? Então, quando ela pega um objeto e está com aquele objeto na mão, ela se sente que aquilo faz parte dela, do todo, né? Então, quando a gente vai tomar um objeto, por exemplo, de uma criança, ela se sente extremamente frustrada, ela chora, ela não quer saber, né? Então, lá pelos 2 anos e meio, em algumas crianças mais, outras menos, elas começam a ter uma percepção do corpo. Elas entendem que o corpo delas é algo separado do resto. Então começa a nascer, então, o que a gente chama de eu biológico. É quando a criança ela tem a percepção de que o corpo dela é separado do todo, então que ela tem que proteger o corpo dela. É aquela fase quando começa a surgir o é meu e ela começa a querer proteger as coisas e ela se torna esse instinto de proteção, né? De querer proteger os brinquedos, a mãe, o pai. Isso pode ser mais tarde ou mais cedo, dependendo da criança. Uma outra coisa que acontece quando criança é que os sentidos eles estão funcionando de uma maneira muito lenta. Eles funcionam totalmente separados uns dos outros. Então, quando ela está comendo, ela está sentindo o gosto da comida totalmente. Quando ela está tocando alguma coisa, ela está tocando, né? Ela está percebendo ali a textura da areia, da terra, da água. Quando ela está escutando alguma coisa, ela escuta, né? E quando acontece alguma experiência chocante, quando acontece um barulho muito forte, fora do normal, e ela toma um susto, ou quando ela come uma comida extremamente apimentada, por engano, ou quando acontece alguma situação muito fora do normal, o que acontece nesse momento? A velocidade dos sentidos aumenta. Então, nessa fase da vida é quando nasce o nosso eu biológico. É o sentimento que meu corpo e meus sentidos começam a funcionar todos acelerados. Então, cria uma sensação de que existe ali um corpo e vários sentidos funcionando, todos ao mesmo tempo, que me dá várias sensações, que me dá uma percepção de separação, né? Então a mente ali ela já começa a ter uma estrutura naturalmente divisiva, a mente é dividida, né? Entre hemisfério esquerdo e direito já por natureza, então a gente tem essa percepção de divisão que é natural. Então, depois que a gente passa por isso e vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a conviver muito com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa avó, vai para a escolinha, e aí a gente começa a receber os condicionamentos. A gente começa a criar o nosso eu psicológico. A gente começa a criar uma identidade. Eu sou fulano, filho de Beltrano, neto de Ciclano, eu sou da cor branca, eu sou brasileiro, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou incapaz, eu não sou capaz, eu sou dessa religião, eu não sou, enfim, eu me magoei com essa situação. Todo aquele conteúdo inteiro da sua vida vai formando, então, o que a gente chama do eu psicológico. Então, é aí que forma o eu, que é o conjunto de tudo que você ouviu, experienciou, viu na sua vida, né? É uma série de conteúdos que vão sendo adicionados
e que vão formando a história da sua vida e que vão formar o que a gente chama de mente. Então, a sua mente, ela nada mais é do que uma série de conteúdos que foram adicionados desde a sua infância, que são condicionamentos, e que você passa a tomar toda a decisão da sua vida e se relacionar com todas as situações da sua vida através desse condicionamento antigo. Então, agora, hoje, no momento presente, você se relaciona com todas as coisas através de percepções antigas, de memórias antigas. Você, para tudo, traz uma memória antiga para tomar decisão, para se relacionar, para fazer coisas, para se abrir, para não se abrir com o outro, para escolher qual que é seu próximo passo. Então, tudo isso que foi feito a partir da sua infância até agora vai ocupando espaço e criando mente, criando imagem, criando memória, criando condicionamentos, criando coisas, criando percepções, significados. Então, a gente adiciona significados para várias coisas na nossa vida. Então, o que acontece? Tudo que a gente é hoje é uma dinâmica que tem a ver com a história nossa pessoal, a história nossa da nossa família e a história do coletivo. Então, essas são as três dimensões principais que compõem a nossa trajetória de criação desse eu psicológico e da mente, né? A história pessoal, tudo que aconteceu na nossa vida, tudo que a gente experimentou, tudo que a gente viu e tudo que a gente ouviu até hoje. A história familiar, né? Então, tudo que aconteceu na nossa família, tudo que a nossa família trouxe até nós, a maneira como eles nos criaram, a maneira como a gente interagiu com nossos irmãos, com nossos pais, e como que eles interagiram com os pais dele, com tudo que aconteceu no nosso campo familiar, e tudo que aconteceu na esfera coletiva, né? Na humanidade como um todo, toda a história que aconteceu, mas também tudo que aconteceu ali na sua vida social, né? Tudo que aconteceu com os filmes, com os livros, com as histórias que você escutou, com os políticos que você acompanhou, com as memórias coletivas que você se relacionou. Enfim, tudo isso, então, cria uma série de conteúdos e uma série de imagens que começam a pipocar o tempo inteiro, né? E criam essa sensação de um eu psicológico. E esse eu psicológico, ele quer sobreviver, né? Depois que ele nasceu, ele não quer morrer, ele tem um instinto de sobrevivência também. Então, ele está o tempo inteiro querendo viver. E como é que ele quer viver? Ele faz uso da sua vida para sobreviver. Quando esse eu psicológico nasce, né, tem uma metáfora que é como se tivesse um burro nascendo também e se encostando aqui atrás de você e se apoiando na sua cabeça, e a gente carrega esse burro para onde a gente vai. E a gente fala isso por quê? Porque esse burro é como se ele quisesse sobreviver também. Então ele precisa de se alimentar, ele precisa sentir que ele existe, ele precisa prosseguir na vida dele utilizando a sua vida, porque você está carregando ele. Então, é nesses momentos que a gente começa por exemplo, ser introjetado de qualquer que seja o conceito, né? Então, se eu chegar para vocês aqui, ou alguém chegar e começar a falar sobre ideias para salvar o mundo, ou ideias para se tornar um terrorista, ou ideias para se tornar alguém extremamente religioso, ou ideias para você se tornar uma pessoa que vende cosméticos. Enfim, uma dessas ideias, ela vai entrar no seu psicológico e vai fazer uso da sua vida para sobreviver. Então, você vai se tornar tudo aquilo que esse psicológico que foi introjetado em você, através da sua história pessoal, familiar e coletiva,
para sobreviver. E você acaba se sacrificando. Você acaba se sacrificando para fazer com que isso aconteça, para essa sobrevivência desse eu psicológico. Então, tem muitos soldados, por exemplo, que estão sacrificando a sua vida, a vida da sua família, para ir em nome de uma nação, por exemplo. A gente sacrifica, né, a nossa vida e deixa de ficar com nossos filhos, com a nossa família, ou deixa de viver uma vida em nome de alguma coisa, em nome de algum propósito, alguma coisa que faz parte desse eu psicológico. Eu quero ser isso, eu quero me tornar aquilo, eu quero me tornar aquilo, eu quero me tornar aquilo. E esse processo de tornar, que é como se fosse uma estrutura psicológica da sua história de vida, querendo sobreviver. Isso que eu estou falando não quer dizer que é bom nem ruim. É simplesmente essa é a dinâmica. Essa é a ecologia do eu. A gente está entendendo a ecologia do eu. A gente está fazendo um estudo. Então, se você acha que isso é bom ou ruim, é um significado que você adiciona, né? Eu simplesmente estou aqui falando como acontece essa dinâmica, né? E aí, aos poucos, esse eu que estava totalmente inconsciente, né? Essa dinâmica toda que eu estou falando, por exemplo, muitas vezes é totalmente inconsciente. A gente não tem a menor ideia do que ela desenrola dentro da gente. Ela simplesmente está acontecendo e flui e vai embora. Então, aos poucos, esse eu começa a ficar um eu consciente. Então, tem essa transição de um eu totalmente inconsciente por um eu total que começa a ter consciência. Por isso, muitas vezes, a gente chega aqui, chega nesses caminhos de estudo, né? Que isso é um sinal de que seu eu está se tornando consciente dessa dinâmica. Poxa, você percebe que você não é, talvez, todo aquele conteúdo, toda aquela história do passado, toda essa identificação, né? Que esse conteúdo que você está extremamente identificado e querendo se tornar está te causando sofrimento. Então, você vai começando a ver esse mecanismo. Por mais que seja um pouquinho, você já começa a ver. E, bom, então a gente chega nesse ponto onde o eu começa a se tornar um pouco mais consciente, a perceber uma dinâmica também diferente. A gente até então era um eu extremamente egoísta. Eu estava ali totalmente focado em mim mesmo. Então, eu queria saber só de mim mesmo, eu buscava segurança para mim mesmo. Então, eu queria segurança econômica, eu queria segurança emocional, eu queria segurança das pessoas, da minha família, principalmente. Eu queria constituir uma família e viver focada ali naquela família. Então, eu estava extremamente egocentrado. Eu estava ali totalmente egoísta. Não no sentido, né, mais uma vez, não adicionando um significado pejorativo à palavra egoísta. Simplesmente é assim. Você está pensando só em você mesmo. Ponto. Né? Essa é a dinâmica. E aí esse eu começa a se expandir, né? Quando às vezes você já conseguiu as seguranças, ou viu que tudo... essas seguranças que você está buscando, ou você conseguiu elas, ou você viu que elas não representam mais algo assim para você, esse eu se expande e você começa a se preocupar com o outro, você começa a ficar centrado agora não mais só em você mesmo, você começa a ficar centrado no outro. E aí você busca propósitos maiores, de ajudar o outro. Então, esse eu começa a olhar para o outro, começa a olhar para causas, começa a se engajar em causas ambientais, em salvar os animais, em apoiar alguma causa humanitária, em querer realmente provocar uma mudança, não só mais na sua vida pessoal, mas na vida do outro. Ou seja, você saiu de um eu egocentrado para um eu centrado no outro. O eu continua ali. Né? Então, por mais que a gente pegue o assistente social mais engajado do país,
né, e que ele esteja ali fazendo um trabalho totalmente focado no outro, ainda existe aquele eu. É o eu fazendo pelo outro, mas esse eu ainda existe, né? A gente está ali ainda achando que existe um eu fazendo para o outro, pelo outro. E aí, em algum momento dessa trajetória, esse eu, ele desperta. Uma palavra que está aí a todo momento, né? O despertar. Então agora a gente vai entender um pouco mais o que essa dinâmica do despertar representa nesse estudo que a gente acabou de fazer. Então, só para resumir, né? O eu biológico, ele nasceu lá quando você era pequeno, criança, começou a perceber que seu corpo estava separado ali do todo, aconteceu algum susto, seus sentidos começaram a funcionar mais rápido, todos juntos ao mesmo tempo. Então, formou seu eu biológico. Você foi ficando mais velho, foi escutando história, foi acontecendo situações, as pessoas foram se comportando de um determinado jeito com você, você foi crescendo, escola, sociedade, colocaram um tanto de coisa na sua cabeça, um tanto de imagens foram sendo construídas, tanto de identificação com o nome, família, sociedade, país, foi acontecendo. Então, nasceu o seu eu psicológico, nasceu sua mente, seus condicionamentos. E aí, você vivia toda essa dinâmica totalmente inconsciente, um eu totalmente inconsciente, surgiu um eu com uma consciência. Opa, peraí, existe uma consciência sobre isso tudo. E aí, então, o seu eu, que era extremamente egoísta, extremamente focado em você mesmo, com segurança, buscando segurança a partir de uma segurança familiar, centrada ali naquele núcleo, se expande. Começa a sair dessa visão e começa a olhar um pouco mais para frente, começa a ver o outro, começa a ver o mundo, se importar com o mundo. Então você tem agora um eu centrado no outro. E aí, em determinado ponto, esse eu desperta. E aí, o que o despertar significa aqui? Você começa a perceber, presta atenção no que eu vou falar. Você começa a perceber que você não é mais aquela mente. Aquela identificação total com a mente começa a ser percebida. Então você, em primeiro lugar, se torna consciente da mente. Você começa a conseguir ver a mente. Metaforicamente, é como se tivesse um pássaro, uma águia, vendo um pintinho ciscando lá embaixo. Você começa a ver que, de uma visão mais ampla, você começa a ver, né, que a mente, que é o pintinho ciscando lá embaixo, e você são coisas distintas. E você começa a ver, sobretudo, que não é a sua mente, a mente antiga, é uma mente anciã, é uma mente que está aí antes de você nascer e vai continuar aí depois que você for embora. É uma mente que tem a mesma estrutura de funcionamento. Então, é uma mente que tem um coletivo que funciona através dela. Muda os medos, muda as histórias, muda as dinâmicas, né? Muda as imagens dentro, mas a forma de funcionamento da mente é a mesma para todo e qualquer ser humano. Então, não existe uma pessoa em depressão. Existe um conjunto de pessoas em depressão, existe uma forma depressiva coletiva que a pessoa se conecta e começa a funcionar numa dinâmica depressiva. Não existe alguém que está vivendo escassez, existe uma dinâmica coletiva da escassez
que você se identifica e começa a funcionar através desse mecanismo de escassez. Então, o que existe é uma mente coletiva, é uma mente antiga, é uma mente que estava aí, é uma mente que vai estar aí. Quando você começa a perceber isso, esse é o primeiro nível de despertar. E é aqui que a gente vai focar a nossa trajetória. Tendo entendido essa dinâmica, a gente vai entender como que os nossos níveis de sofrimento, e o sofrimento nasce a partir de uma identificação com todo esse condicionamento, conteúdo da mente. A gente sofre porque a gente ainda está caminhando para esse pequeno despertar, né, para um grande despertar. Então, eu vou falar agora rapidinho aqui só o que acontece um pouco mais para frente, e depois a gente volta nesse ponto aqui e continua. Depois, esse eu, ele não para aí num eu desperto. Ele pode se tornar um eu iluminado. Né? No eu desperto, a mente continua lá, os pensamentos continuam lá, tudo continua igual, nada muda. O que muda é a sua percepção, é o seu olhar, é você conseguir ver. É você conseguir ver no seu dia a dia, opa, né? Então, a mente está atuando, eu estou vendo, né? Não que você não consiga anular a mente, ela continua lá. Quando o eu se torna um eu iluminado, a diferença é que os pensamentos acalmam, diminuem. Não é que você deixa de pensar, mas os pensamentos eles acontecem quando são precisos, quando são requeridos. Eles simplesmente resolvem, fazem, acontecem. Com uma dinâmica de pensamento que você precisou fazer aquilo, acabou, resolveu, ponto. É diferente de onde estamos no ser desperto, está começando a observar que a dinâmica de pensamento é louca. Né? Muita gente fala que tem até uma metáfora que fala assim, é como se fosse um macaco bêbado pulando de galho em galho. Sabe? Essa figura de tipo assim, né? Ele está totalmente bêbado, o macaco, e ele está pulando para lá, pula para cá. É assim nosso pensamento, é nossa mente. A gente está pensando uma coisa, de repente a gente pula para um outro galho, nada a ver, e continuam ali de raciocínio, de repente pulam para um outro e continua, e assim vai. É uma loucura, é um emaranhado, é na floresta, é aquela selva. Tem 1 milhão de possibilidades de galho para pular, e o macaco está bêbado. Então, no eu iluminado, isso já diminui. Né? A mente diminui completamente. Ela está lá, mas você já não tem aquela dinâmica de pensamentos que te levam, que te inundam e te levam embora, e quando você vai ver, passou o dia inteiro. E uma coisa bem peculiar que acontece também é que os seus sentidos, eles são desjuntados. Eu não sei se essa poderia ser a palavra, em português, em inglês, disjointed, que é como se fosse me ajudem aí, a tradução para disjointed, que é como se fosse isso, desplugados, desassociados, é a palavra. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, seus sentidos estão funcionando como desmembrados, desmembrados, gratidão, Diane. E nesse desmembramento, o que acontece? Os sentidos, eles hoje em dia estão funcionando como um ventilador de teto. Quando o ventilador de teto está desligado, o que acontece? Você olha para o ventilador de teto, você vê uma coisa só, é um único círculo girando rápido. Quando você vai diminuindo o ventilador de teto, você começa a ver, opa, esse ventilador de teto não é uma coisa só, são várias pás rodando rápido. É a mesma coisa nos nossos sentidos, né? Quando a gente está comendo, a gente está escutando e pensando. Quando a gente está escutando o outro, a gente está olhando para lá e ao mesmo tempo pensando. Então, o que acontece é uma desassociação desse sentido para quando você está comendo, saboreando. Quando você está vendo, você está vendo. Você está escutando, você está escutando. E aí que a gente começa a falar que você começa a viver.
né? Quando você se torna um ser esperto, você começa a ver, é o início de uma vida. Você começa a viver mesmo quando você consegue apreciar todos os sentidos. Então, o conceito que a Escola da Unidade usa para a iluminação, basicamente é esse, é quando você está vivendo uma vida com sentidos funcionando desassociados. Você está vivendo completamente a experiência. E depois disso, ainda tem um estágio que é o eu em unidade, que é o eu, que é o ser em unidade. Mas que a gente não falar disso agora, e a gente vai voltar lá atrás um pouco no ponto onde a gente parou, que é o ponto onde a gente está, né, na mente, né? Então, a gente vai entender agora, antes de encerrar a aula, um pouquinho mais sobre esse mecanismo que faz a gente sofrer, né? Então, a gente entendeu, basicamente, presta atenção nisso que eu vou falar, a gente entendeu, basicamente, o que compõe o que a gente chama de eu. Paulo, Bruno, Saulo, Núbia, todo mundo que está aqui, tem uma identidade que foi formada. Essa identidade tem a ver com o nosso eu biológico, o nosso eu psicológico, né? O nosso eu, ele caminha nesses estágios todos que eu falei, de um eu inconsciente para um eu consciente, de um eu autocentrado para um eu centrado no outro, enfim. E aí, nesse processo todo, a gente viu que é formado um conteúdo, um condicionamento à nossa mente, que faz a gente se identificar com essa mente. O que faz a gente se identificar com as histórias da nossa mente, com as imagens que aparecem na nossa mente, com os filmes que estão desenrolando na nossa mente. O que faz a gente ficar confuso, dividido por dentro, separado por dentro. O que faz a gente não conseguir tomar uma decisão? O que faz a gente reagir? O que faz a gente acordar e não conseguir trabalhar? O que faz com que a gente não sinta prazer na vida? Qual que é a dinâmica por trás de toda a forma de divisão interior? Então, a gente vai iniciar um estudo agora bem preciso, que é basicamente colocando luz mesmo num mecanismo que faz com que a gente se identifique. A palavra é essa. Um mecanismo que faz com que a gente se identifique, né? A mente, ela tem toda uma engenharia. E à medida que a gente coloca luz nessa engenharia, a gente vai ampliando esses níveis de despertar. Então, a gente vai, a partir de uma caminhada aqui, criar uma perspectiva de colocar luz onde a gente não está vendo, onde está acontecendo automático, onde a gente está criando essa confusão toda que está na nossa vida, nossas relações, e a maneira como a gente desenrola o nosso campo espiritual, a gente vai colocar luz. Então, basicamente, né, o sofrimento, ele nasce porque a gente é incapaz de ficar com aquilo que é. Então, existe toda essa estrutura que foi totalmente fora de controle da nossa vida, né, que foi lá desde a sua infância, todos os condicionamentos, os conceitos, tudo que foi instalado em você, que a gente chama de software. E existe uma mente, né, um cérebro funcionando em você, que a gente chama de hardware.
Então, vamos dizer assim, o hardware é o equipamento, é esse computador que está aqui funcionando na sua frente. O software é o Zoom. Então, para o Zoom estar instalado aqui, precisou ter o hardware. Então, o que acontece? Né? O software foi tudo que foi instalado em você e você nem sabe que foi instalado, você nem percebe que foi instalado. Isso foi instalado e está aí. É a sua mente, é a maneira como é que ela funciona, é as suas imagens, as suas memórias, as suas emoções. Está aí. E à medida que a vida vai acontecendo, as relações vão acontecendo, as pessoas entram na sua vida, as pessoas saem da sua vida, você encontra com um, você encontra com o outro, as conversas vão acontecendo, vai acontecendo dinâmicas relacionais o tempo inteiro na vida. Essas dinâmicas relacionais acionam coisas dentro da gente o tempo inteiro. Acionam coisas, acionam emoções, acionam memórias, acionam sensações, acionam identificações, significados. E a gente sofre toda vez que a gente não consegue ficar com aquilo que emergiu do nosso software. Então, toda vez que emerge alguma imagem, algum significado, então, quando eu olho para um cemitério, por exemplo, e eu criei um significado de cemitério por causa da minha história de vida, que, nossa, que tem a ver com morte, morte eu tenho medo. Então, toda vez que você passa no cemitério, você se identifica com aquela sensação de medo. Você se identifica com o significado que você atribuiu ao cemitério. Toda vez que você escuta falar sobre sexualidade, aquilo tem um significado para você. E aí, se alguma coisa sobre sexualidade aparece no seu campo, isso ativa uma memória, ativa uma emoção, ativa uma imagem. Você se identifica com aquela emoção, identifica com aquela imagem, né? Por quê? Porque você não foi capaz de ficar com aquilo como é, com tal como é, como emerge. E aí você nomeia, né? Então, primeiro você não é capaz de identificar, de ficar com aquilo que é, e depois você nomeia, né? Cemitério, medo, pego para mim, identifico aquele medo. Então, o tempo inteiro a gente está identificando tudo. A gente está nomeando tudo, a gente está identificando tudo. Então, quando nosso companheiro, nossa companheira agiu de uma maneira que a gente não achou legal, a gente... Isso que você fez é injusto. Então, eu nomeio. Isso que você fez foi insensível. Nomeio. Então, toda vez que essas estruturas, né, do passado, estruturas profundas, referências, elas geram gatilhos no momento presente, disparam um processo interno, e o que era para ser uma dinâmica relacional recebe um nome. Então, aquilo que é uma dinâmica relacional. Eu me relaciono com o mundo, eu me relacionando com a vida, eu me relacionando com tudo, eu me relacionando com o WhatsApp, eu me relacionando com o vídeo. É uma dinâmica relacional. Relações o tempo inteiro, me criando, e eu criando as outras coisas. E essas relações, né, elas podem ser simplesmente puras. Ou seja, emerge um sentimento, eu fico com aquele sentimento. Emerge uma imagem, eu olho para aquela imagem. Emerge uma sensação, eu olho para aquela sensação. O fato é que não é assim. O fato é que essa dinâmica relacional recebe um medo. Então, cemitério, medo, sexualidade, vergonha, dinheiro, insegurança. Ou alguém agiu assim, no meio, imbecil, estúpido, insensível.
Então, toda dinâmica relacional, que era simplesmente algo que podemos ver e ficar com aquilo, por nossa incapacidade, por causa do estreitamento da nossa visão, né? A gente olha pela fresta e fala, é isso, nomeio, nomeio. E toda vez que a gente nomeia, é como se a gente estivesse pegando para a gente, né? Toda vez que você nomeia essa dinâmica relacional, pega para mim, me identifico. Então, essa é a causa do sofrimento. Toda nomeação gera identificação. Toda identificação gera sofrimento. Eu tomo para mim, né? Fulano fez isso, fulano é aquilo. Tomo para mim. Então, o primeiro passo para a gente encerrar por aqui é se a gente conseguir ver isso. Todos os nossos problemas estão sendo criados por essa nomeação o dia inteiro de tudo, rotulação, identificação. Eu tento identificar tudo, mas não consigo ficar com o que é. Eu fujo de tudo que está. Eu não consigo ficar com aquelas coisas que as relações me trazem. Então eu nomeio. E quando a gente consegue ver esse mecanismo de nomear tudo, eu começo a me identificar, né? Então, o que a gente vai fazer agora é iniciar esse estudo, onde a gente vai bombardear de luz esse mecanismo, para a gente começar a conseguir ver ele, porque por enquanto a gente não está nem vendo, né? E aí, esse primeiro nível de despertar aprofunda. Esse eu começa a despertar e ver, uau! Então, o eu que estava aqui assim, enxergando pequenininho, começa a ver, uau! Gente, como que eu estava vivendo, assim, totalmente identificado com tudo, né? Sendo levado o tempo inteiro por uma corrente. Então, a gente cria problema o tempo inteiro, problemas criados, não problemas reais. Problemas reais a gente soluciona. Problema criado não tem solução. 98% dos nossos problemas são criados. Como que a gente consegue solucionar um problema criado se ele não é real? Ele foi criado pela mente. Então não tem como a gente solucionar aquilo que não existe, né? Esse mecanismo todo de nomeação, de não conseguir ficar com o que é, ele cria problemas o tempo inteiro, né? Ele cria histórias o tempo inteiro e tenta resolver. Então esses são o nosso primeiro ponto aqui, a gente começar a conseguir ver. Conseguir ver. Então é isso. Acho que a gente foi, né, já suficiente. Então, para resumir, né? É bom resumir, né? Depois de falar muito, é bom resumir. Se a gente quiser anotar também. Então, resumindo, toda negação àquilo que é gera identificação. Por meio dessa identificação, emerge um tema que é meu, um assunto que é meu, um conteúdo que é meu. E aí, tudo que é meu e que eu me identifico gera esse sofrimento. Eu me identifico com o outro que foi babaca, o outro que foi insensível, o outro que simplesmente eu julgo como, nossa, cara, agiu de um jeito esquisito ali, né? E aí quem fica esquisito é você. Então, aquele que disparou a identificação em mim se torna um vilão.
E onde há um vilão, há uma vítima. Se há um vilão, eu sou a vítima. E o estado de vítima é o pior estado que você pode se encontrar na sua vida. É onde você não vai encontrar nada ali, só miséria. A gente está o tempo inteiro ou no estado de vítima, ou no estado de agressor, ou no estado de herói. A gente vai aprofundar depois. É o que a gente vai começar em determinado ponto desses mecanismos de estudos a enxergar como a gente transita nesses três papéis o tempo inteiro. Mas é isso. Toda vez que a gente nega algum sentimento, que alguém disparou, que alguma situação disparou, que algum vídeo disparou, que alguma leitura disparou, que eu disparei aqui falando com você, toda vez que a gente nega isso, gera uma identificação. Nomeia, gera uma identificação, e a gente, né, a partir disso emerge um tema seu, um assunto seu, um conteúdo seu, identificou, sofreu. E é isso. Então, para concluir, queria só dizer sobre uma dinâmica também da escola da unidade, que é o seguinte, a gente falou, né, que existe esse software, que é esse entendimento de todo esse programa que você está identificado. E existe o hardware, que é essa mente, que é o seu cérebro, a maneira como é que ele está aí agora funcionando, né? Algumas partes ativas, outras inativas, e que faz que você se identifique com mais força ou menos força, ou que você consiga ver mais ou ver menos. Isso depende muito de uma dinâmica neurobiológica do seu cérebro. A escola da unidade, ela vai entregar muito para você aprender a ver. A gente vai trabalhar com a mente. A gente trabalha aqui com a mente, com o corpo, com o espírito e com as ordens sistêmicas. A gente vai entender isso mais também. Aqui hoje a gente está trabalhando muito a mente. É muito importante a gente entender que, ao tentar entender a mente com a mente, isso também é a mente. Ou seja, a gente vai até determinado ponto aqui. Depois de um tempo, e talvez isso seja semana que vem, e um pouco hoje também, nós vamos começar a trabalhar com a supraconsciência, com a inteligência coletiva, com a graça, com a dádiva, com Deus, com o divino, seja lá qual for a sua crença, e aqui você é livre para ter qualquer crença. A gente vai trabalhar com um mecanismo universal que é muito mais poderoso, que é muito mais inteligente e que está além da mente. E que ele consegue, essa inteligência, consegue nos ajudar a mudar o hardware. Porque não adianta mudar só o software, a gente tem que mudar também o hardware. A gente tem que mudar o nosso cérebro, a maneira como ele funciona também. E a gente não consegue fazer isso com a mente, né? Porque tentar entender ou tentar mudar a mente com a mente é a mente. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa desse trabalho energético, espiritual. A gente precisa da graça, da dádiva, daquilo que é dado. Então, o trabalho da Escola da Unidade, vocês vão ver, 98% dele depende desse trabalho espiritual energético. 2% você vai achar que é um mundo. A gente é capaz de te entregar muita coisa e a gente vai te entregar. Mas isso é 2%. 98% é um trabalho que tem que acontecer de algo muito profundo e superior e que acontece a partir de uma dinâmica
né, que a gente estuda e trabalha, que é a Diksha, que hoje em dia, né, nossos mestres, Sri Bhagavan, proporcionaram que a gente entregue ela através de uma meditação que chama meditação da Suprema Luz, do Supremo Amor, que é onde essa mudança neurobiológica ela vai acontecer. Então, participar das meditações e participar dessas outras formas que o Saulo e a Sangha e essa caminhada dourada proporcionam, que invoca essa inteligência universal, é muito importante. E a gente talvez na semana que vem organize já essa primeira meditação para que a gente possa trabalhar simultaneamente nesses dois aspectos, né? E à medida que a gente for caminhando, a gente vai também trazer essas dinâmicas sistêmicas, né, baseadas em sabedorias da constelação familiar, para trazer ordem também, ordem na nossa vida, ordem na nossa família, ordem na forma como que a gente está caminhando, né, nas dinâmicas familiares, enfim. E também indicar alguns trabalhos para o corpo. O corpo ele é muito fundamental que a gente esteja trabalhando em nível corporal também. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agora abrir um pouco aqui o microfone para quem quiser fazer qualquer pergunta e quiser compartilhar aí o que vocês aprenderam também, se quiserem realmente deixar aqui uma mensagem do que você aprendeu, como que isso entrou aí em você. Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Qualquer pergunta também, super bem-vinda. Só abrir o microfone que fica ali embaixo. Você clicando nele, você pode falar e a gente vai te escutar. Você também pode levantar a mão, quem sabe, tem um mecanismo aí de levantar a mão e a gente abre o seu microfone aqui. Eu estou esperando alguém dar um oi para que a gente possa contribuir com essa aula, pessoal. Uma aula não é um caminho, uma via de mão única, né? Conhecimento em unidade ele é compartilhado por todos, do consciente e inconsciente coletivo, trabalhando em cada um de nós para manifestar cada vez mais essa graça divina de se perceber o próprio contemplador em ação aqui no planeta. Só deixar um parêntese, aí inspira o pessoal, que, como eu sempre brinco, né, só muda a roupagem, só muda a roupa, né, o ensinamento ele é sempre o mesmo, ele é atemporal, porque o conteúdo ele é o que é, porque ele é a verdade com V maiúsculo, né, ele é o amor com A maiúsculo, ele permeia toda a criação, em tudo que foi, tudo que é, tudo que é de vir. E gratidão, Paulo. Gratidão. É um ciclo maravilhoso que se inicia nessa parceria que sempre existiu, mas que está sendo consolidada agora. Gratidão. Gratidão também, querido. Oi, Paulo. Ô, Matheus. Tudo bem, querido? Beleza. Só queria agradecer mesmo. Foi muito explicativa, foi muito clara. Interessante que domingo agora eu li um texto falando exatamente do eu psicológico, do eu biológico. Depois ele até vai para um eu espacial, eu universal. Mas achei maravilhosa a sua forma de explicar, muito clara, muito sucinta, e só tenho que agradecer também. Gratidão, gratidão, querido.
Será que o pessoal tá com vergonha de abrir o microfone? Se a gente pedir para abrir a câmera para a gente tirar um print e postar no nosso Instagram, será que o pessoal abre ou não? Eu tô tentando formular aqui ainda, mas não consegui. Olá. Oi, Frederico. Fred só. Fred tá suficiente, Paulo. E aí, Fred? Eu ia repetir, assim, de certa forma, o que o Matheus falou. Eu li o mesmo texto. E eu achei... Não sei quem tá achando, mas achou muito válido a forma como a coisa foi destrinchada, assim. É o que eu consigo me expressar, assim, agora. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu entrei no estado aqui de suspensão, assim. Tô meio congelado. Mas tá bom. Aproveita esse estado aí. Oi, Paulo, tudo bem? É a Fran. Fran, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Não, primeiro agradecer, né? Toda, toda essa explanação aqui foi maravilhosa mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Se você falou que criança, né, nas idades mais novas, assim, é uma folha em branco. E a dinâmica, ela vai lá se preenchendo, né, com as informações, mas também com os traumas, sei lá, com as coisas, com as vivências. E aí eu queria te perguntar, às vezes, ou na maioria das vezes, a criança nessa idade nova, ela tem que ficar, às vezes porque a mãe não pode ir numa escola, com familiares, com alguém que cuida, e muitas vezes são essas pessoas que vão preencher essa folha em branco, essa criança. O que os pais poderiam fazer no tempo que estão com seus filhos e perceber isso, que foi preenchido de uma maneira não tão boa? Qual que é a atitude, o que os pais podem fazer para não deixar seus filhos serem inundados com coisas talvez que lá na frente vai gerar um sofrimento muito grande? Obrigada. Eu adoraria que a Mari estivesse aqui para responder. Ela está aí num estudo muito profundo, né, em relação a isso. Mas eu, como pai, também posso tentar, né, te dar uma resposta bem em relação à minha percepção, né? Bom, igual a gente falou, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro sobre a nossa própria história, desde a nossa infância. A gente tem uma programação que se constrói, né? Uma programação que está sendo influenciada desde o momento da nossa concepção. Na verdade, para quem acredita em vidas passadas, existe uma programação, que é a programação primária, que ela já começa a influenciar a vida de um ser desde o momento da concepção dele. E tudo que acontece na gestação, no parto e no pós-parto, que é a segunda programação, que a gente entende como sendo uma das principais. Depois das 6 primeiras horas do parto, até os 6 primeiros anos de vida, 7 anos, que é a programação terciária. Então, muitas coisas que acontecem na vida da criança, elas são um desdobramento de coisas que vieram acontecendo, né, da programação primária, que influenciou as coisas que acontecem na gestação, no parto, no pós-parto e na sua infância. E tudo que o cerca, né? Por isso que a gente falou que a gente está sendo influenciado o tempo todo pela nossa história pessoal, pela nossa história familiar, pela história coletiva. Então é um jogo, né? Então tem um ensinamento que diz: a gente está sendo o tempo inteiro influenciado por tudo.
Então, a criança realmente é algo muito precioso, né? Então, existe algo, sim, que os pais podem fazer, e existe algo que é totalmente incontrolável, que é um fluxo coletivo, humano, informação, e que está o tempo inteiro mudando, evoluindo, mas que existem, né, dinâmicas incontroláveis mesmo, assim. E que a criança, muitas vezes, não tem como ser, vamos dizer assim, privada de tudo, né? E externamente, o que se pode fazer é buscar realmente colocar essa criança sempre em ambientes saudáveis para ela, né? E essa busca de ambientes saudáveis é uma busca que não é muito fácil, mas que ela pode sim existir, né? E encontrar realmente escolas e educadores que estejam mais preparados para lidar com, principalmente com as crianças que estão surgindo hoje em dia, né? Que são crianças bem especiais, e, enfim. Outra coisa é internamente o que os pais podem fazer. A principal coisa que os pais podem fazer é entrar em um estado de consciência expandido, é trabalhar internamente todas as suas questões pessoais, é se desidentificar com esse processo que a gente está aprendendo, é trabalhar realmente tudo que fez parte dos seus traumas. E sempre que for se relacionar com a criança, buscar se relacionar a partir de um belo estado interior, relacionar a partir de um lugar de amor. Sempre que for colocar limite na criança, colocar limites a partir do amor e não da sua própria criança ferida. A gente transmite muito para as crianças a partir de um lugar de mágoa, de ferimento. A gente foi muito reprimido pelos nossos pais, porque eles foram reprimidos pelos pais deles, porque eles foram reprimidos pelos pais deles. E é uma dinâmica que vem sendo passada para a gente. Então não existe um culpado, né? Meu pai, minha mãe não é culpado de nada. Não é uma dinâmica de culpar, mas é uma dinâmica de reconhecer aquilo que a gente também sofreu, no sentido de sofrer, no sentido de receber das influências, né, que a gente teve. E à medida que a gente reconhece isso, e esse trabalho de consciência, de despertar, é justamente poder quebrar com esse elo, de parar de retransmitir isso para a próxima geração. Né? Então, o fato de você estar trabalhando em si mesmo e conseguir se esvaziar para relacionar com seus filhos já é o maior feito que você pode fazer. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhum livro, não tem nada que vai te ensinar sobre você mesmo. É só você mesmo consegue se conhecer. Porque você é único. Então, tudo que a gente vai estar fazendo aqui são dinâmicas para que você possa criar o seu próprio caminho de se conhecer. Algumas coisas são comuns, outras são peculiares a cada ser. Então, o que eu desejo é que, né, realmente a gente possa cada vez se tornar pais mais amorosos, né? Criar nossos filhos a partir de um estado de presença, de amor. E aí, mesmo aqueles que fizeram algo estranho com eles, o nosso próprio amor consegue criar um campo de confiança tão bonito, tão poderoso, e dissolve qualquer coisa. Então, é isso. Essa é um pouco assim do que seria a minha dica sobre isso. Gratidão aí pela pergunta. Bom, gente, eu acho que foi ótimo, muito grato, fiquei muito feliz e para mim é sempre um aprendizado muito grande também compartilhar esses momentos.
Eu vou convidar todo mundo aqui, então, para a gente encerrar fazendo a meditação da presença, onde a gente vai realmente começar a criar essa relação com essa energia superior, né, com a Suprema Luz, como cada um queira chamar, como cada um queira se relacionar, como cada um com a sua crença queira dizer. Mas a gente vai, nesse momento, realmente fazer uma pequena meditação que vai durar aí cerca de alguns minutos, para que a gente possa estar com esta presença se fortalecendo dentro de nós. Então, eu convido todos que possam fechar os seus olhos, tentar sentar numa postura confortável. Relaxar o corpo, os ombros, o maxilar. Todo o prolongamento dela, desde a inspiração até a respiração, total atenção no movimento. Parada, relaxa um pouco a atenção. Agora a gente vai dedicar a nossa atenção aos nossos caminhos.
Brasil. Volta aqui. Gratidão, meus amigos, amigas. Queria só deixar uma prática bem simplesinha, que vai ajudar muito nessa caminhada, que é a prática das 3 respirações conscientes. À medida que a gente começa a conseguir prestar atenção na nossa respiração, no prolongamento dela, enquanto ela está entrando, enquanto ela está saindo, a gente também passa a desenvolver uma habilidade de conseguir prestar atenção no nosso mundo interior, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, sugiro mesmo que no momento que a gente acorda, e no momento que a gente está precisando de uma pausa ao longo do dia, ou simplesmente a hora que a gente quiser, umas 3 vezes aí ao longo do dia, antes de dormir. E é isso. Simplesmente colocar atenção
à medida que a respiração entra e sai, por 3 vezes. É bem simples, mas é muito útil, bem poderoso. Gratidão aí pelo feedback, Fred. Sobre a música, eu vou tentar ajustar para as próximas aqui. Estou ainda aprendendo como equalizar esse volume aqui do Zoom, compartilhamento do áudio com o microfone. Mas é isso, meus amigos. Tenham uma ótima noite, muita gratidão. Semana que vem a gente provavelmente vai organizar essa meditação. Espero que todos possam participar. Gratidão, gratidão, Saulo, Angélica e todo mundo aí que esteve presente, por organizar, todos que fizeram esse momento acontecer. Gratidão, gratidão, beijo, beijo, tchau, tchau. Vou falar Eu vou tirar um print aqui do pessoal. O pessoal liga a câmera. Ei, Caixa. Caixa acordou e dormiu. Bom, acho que deu para tirar, só que não deu o barulhinho aqui para mim, não. Ah, deu agora, ó. Caixa tá com febre, dormiu, mas acordou. Ô, gente. Tá com febre. Dá tchau pro pessoal, filha. E... Gratidão a todos. Namastê. Gratidão, namastê. Gratidão, pessoal. Namastê. Namastê, Paul.